Olá para todo mundo que está acompanhando essas lives que eu tenho feito durante a semana, sempre nesse horário das 7h30. E hoje de novo eu estou aqui muito feliz com a pauta que eu trouxe aqui para vocês para a gente compartilhar, que são joias vibracionais, joias terapêuticas, com esse trabalho incrível que a Giovanna Ranieri faz na Vibra Joias. Vocês sabem que eu adoro pedras, adoro joias, tenho uma relação super forte com essa questão vibracional da joalheria. Eu acho que todas vocês sabem o quanto isso é importante, a gente entender esse outro lado do uso da joalheria, não só como adorno, como ornamento, mas também pensar nessa parte funcional que elas têm, a energia das pedras, a energia dos metais, sempre perto da gente, sempre perto do nosso corpo. Então a minha convidada de hoje, a Giovanna Ranieri, tem um trabalho muito interessante, terapêutico também, que ela vai contar um pouco mais, e essa questão de levar a geometria sagrada para as peças que ela cria. A Giovanna já está por aqui, eu vou convidá-la para a gente começar a bater esse papo e ela me contar um pouco mais dessa história. Cláudia, tudo bom? Não, tem o pessoal que começar a chegar, a Daninha Cunha já está aqui, Gemologies, obrigada meninas. Oi, Oiê, tudo bom? tudo e você? Tudo bom. Tá Ah, dando eu pra tava me tão ouvir bem? ansiosa, tô te ouvindo bem, eu tava ansiosa, Legal. falei, gente, o que a Giovana vai me contar dessa vez? Porque eu acompanhei, gente, para vocês entenderem, eu acompanhei a live que a Giovana fez com a Biane Mota, da SP Mix, e achei muito interessante esse trabalho de geometria sagrada que você faz nas suas joias, também o trabalho dos cristais. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para a gente ir conduzindo a nossa história aqui. Tá, legal. Então, eu sou Giovana. Eu vou contar rapidamente minha história, como eu cheguei até aqui, né? Eu me formei arquiteta e desde muito cedo, desde muito jovem, eu sempre me interessei muito pelos temas terapêuticos, vibracionais, energéticos. Então, fiz todo tipo de coisa imaginada, assim, sabe? Tipo, era cromoterapia, reiki, tarô, tomei garrafada, tomei passe, fui em centro, fui tipo, em todos os lugares, na igreja. E sempre foi um tema que me despertou muita curiosidade, muito interesse, essa coisa da magia, sabe? Do oculto, do que é invisível e do que está Uhum. além do que podemos ver e pegar, sabe? Sempre foi uma coisa que é, me trouxe paixão e movimentou a minha alma. Então, desde muito nova, sempre tive interessada nos cristais, nos doentes, nos gnomos, sei lá, eu já tinha todas essas coisas. E eu acabei me encontrando como terapeuta, mesmo tendo me formado arquiteta, com uma técnica chamada frequências de brilho. E eu fiquei 10 anos atuando como terapeuta dentro dessa técnica. Aham. E isso me deu uma bagagem enorme, né? Porque em frequências de brilho a gente trabalha no corpo, em portais específicos do corpo, a gente usa cristais. E me deu uma referência enorme, sabe? A gente trabalha muito com geometria, com alinhamento dos cristais. Então, eu sinto que também foi uma preparação para mim, sabe? Sim. Tá me ouvindo, Giovana? Acho que travou. Obrigada, Milene, que está aqui, Paolo. Tá travando um pouquinho. Acho que você tá também num lugar um pouquinho que. Você tá em Itu, né? Não sei se você deve estar me escutando. Travou. Deixa eu te chamar de novo. Vamos ver. Voltou, voltou. Tô? Tô te Ah, porque vendo agora. travou. Desculpa, tá? Imagina, não, é o final. A gente aqui tá acostumado. Tá. Então, então a gente trabalha muito com alinhamento nas frequências de brilho e isso eu acho que me preparou também, sabe? Quando eu cheguei na joalheria, foi depois que eu me tornei mãe. Eu sempre quis, sempre foi uma coisa que eu pensei, um dia eu quero fazer joalheria, sempre foi uma paixão, sabe? E principalmente pelos cristais, que eram uma paixão imensa minha. E quando eu fiz a Sim. primeira aula, que foi lá na SP Mix, inclusive, eu saí chorando da aula, sabe? Tipo, nossa, me Me encontrei. encontrei, me encontrei. E aí comecei a trabalhar e obviamente, né, quando eu sempre falo assim, quando a gente acende uma luz e enxerga uma coisa, não dá para desver, sabe? Não dá para Sim. você fingir que você não sabe uma parte de uma coisa e olhar só para um pedacinho. Se você já sabe que Uhum. a Terra é redonda e imensa e gira em torno do Sol, não dá para você imaginar mais que ela é plana, sabe? Tipo, você já tem uma outra visão. Então, quando eu Sim. entrei na joalheria, eu não conseguia olhar só para o cristal, sabe? Eu sabia o que era aquele cristal, eu sabia o que era cada metal. Então, obviamente,
que eu fazia as coisas pensando num sentido como um todo, sabe? Então, qual é o propósito que eu quero fazer? E Aham. aí, conforme eu fui trabalhando com a joia, eu fui me dando conta, sabe, do que eu estava fazendo. Não foi que eu acordei um dia e falei, eu vou fazer joias vibracionais. Pronto, Foi sabe? caindo a ficha. Foi um processo, sabe? Eu fui descobrindo, eu fui me descobrindo. E eu fui descobrindo as joias é, como forma terapêutica, sabe? Como usar os recursos que eu tinha para transformar as joias em não adornos, mas realmente em ferramentas de cura, de poder, de alinhamento, sabe? Com propósito, de alinhar a pessoa. Sim. Então, foi essa jornada. Sigo nessa jornada ainda, né? É, Evoluindo nisso. eu acho que esse despertar é muito bonito. A gente tem aí BJ seguindo aqui, que é uma escola de joalheria do Rio, a Livre, obrigada, Mojóia, Tatiane, Patrícia, o pessoal está começando a chegar. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, Patrícia, que eu também compartilho com você. Eu sou apaixonada por joias desde criança, sempre gostei. Mas quando eu me tornei um bandista, isso há 10 anos atrás, eu olhei Uhum. para a frequência das pedras, para a cor das pedras, para a ligação das pedras com cada lixá, enfim, isso é uma coisa minha, Sim, da minha religião, e a gente sabe que cada olhar, cada civilização no mundo, desde o Egito, passando pelos astecas, passando pela Europa inteira, afinal de contas, todas as dinastias europeias usavam o poder das pedras para cura sim, e também como proteção. Então, eu acho que esse olhar mais amplo da joalheria, não só como ornamental, mas para que serve você usar uma pedra? Para que serve você usar uma joia? Muitas vezes ela é mais de proteção, ela é mais assim, de fechar a aura com a frequência daquela pedra. Eu queria que você me contasse um pouquinho mais dessa sua formação, que acho que as pessoas que estão aqui têm curiosidade também de entender, porque sim, a gente que é mais holístico, que é mais insider, chama a joia, as pedras de cristais. Quem é de joalheria chama de gemas. Mas assim, só para sim, alinhar para as pessoas que estão acompanhando aqui, que gostam de joias, a gente pedras e gemas, pedras e cristais são as mesmas coisas. Aqui sim, cada grupo acho que fala de um jeito, né, Giovana? Mas eu queria que você me falasse sim. um pouquinho mais da sua formação, que acho que as pessoas também querem entender um pouco mais como é feito esse trabalho. Tá. Então, na verdade, eu estudo os cristais há muitos anos, né? Uhum. E meio que, como eu falei, quando eu cheguei na joalheria, eu já tinha essa informação, esse conteúdo, sabe? Sim. E aí eu comecei, conforme eu fui fazendo, observando. Então, por exemplo, eu recebi uma encomenda de uma pessoa, né? E essa pessoa me pediu que ela queria dar um colar para a terapeuta dela. Foi a primeira encomenda que eu peguei. E eu É. comecei a perceber que várias coisas aconteciam naquela joia enquanto eu trabalhava, porque eu desenhei, então foi todo um processo de desenhar exclusivo. Então, dessa busca, né, eu chamo essa parte do meu trabalho de investigação terapêutica, né? Então, Ah. o que é, né? O que a gente quer contar? Qual é a história que essa joia vai contar? Porque eu acredito muito nisso, que joias contam histórias, né? E Uhum. elas são um simbolismo de alguma coisa. E tudo no universo, tudo, não existe nada que a gente faça que não tenha energia. Tudo é energia, né? Então as formas têm energia, os metais têm energia, nós temos energia, os lugares têm energia, né? Então, se eu desenho uma forma específica, eu estou contando uma história, aquilo carrega uma energia, né? Então, o que eu quero contar com isso? Eu quero criar um fluxo ou eu quero criar estrutura, ou qual é a energia que eu quero materializar, sabe? Uhum. Então eu acho que tem para quem trabalha com joia, tem uma importância imensa da gente pensar no design, sabe? Porque o Claro. design não é só estético, ele é energia, né? Ele emana aqueles símbolos, emana aquelas formas. E assim, eu acho que é importante a gente dizer também que é um olhar assim muito além do processo criativo. Quando ele tem esse olhar mais holístico, né? Aí voltando um Sim, pouco para os outros termos que a gente usa, que é holístico, que é mais aberto, que ele pega o todo. Até o seu processo de atender a pessoa quando a gente vai fazer uma encomenda é diferente, né, Giovana? Porque você sente um sim. pouco o que está precisando, né? Sim, é por isso que eu chamo de investigação terapêutica, porque eu acho que não é.
não é só estética pela estética, sabe? A estética Uhum. é importante, mas ela não é só isso, sabe? A beleza, para mim, eu considero a beleza como um aspecto do sagrado. Sim. A beleza mora no sagrado, sabe? Mas ela não é o mais importante. A beleza mora, para mim, na minha opinião, dentro de encontros harmônicos. E o que é harmonia? A harmonia só existe quando eu me alinho comigo mesma. Então, a harmonia para mim pode não ser harmonia para você, sabe? Porque Sim. cada um tem uma vibração diferente, né? Então, a minha Sim. busca é essa busca de quando eu faço uma joia exclusiva, por exemplo, é de buscar qual é esse elemento harmônico para essa pessoa nesse momento, ou qual é a ressonância que essa pessoa está buscando para se alinhar com ela mesma. E muitas Sim. vezes esse se alinhar consigo mesmo não é com o lugar que a gente está agora. Porque a gente, na vida, muitas vezes se acomoda, fica confortável dentro de lugares que não são os lugares que é pra gente estar, sabe? Uhum. Então não significa que aquele é o alinhamento, mas qual é o alinhamento que a alma daquela pessoa está chamando para Tá caminhar, para sentindo. ressoar, né? Para se É. movimentar para aquela vibração. E aí entram os cristais, porque os cristais têm vibração. Eles têm vibração própria. Então, cada cristal tem uma vibração, né? Uhum. E quando eu uso um cristal com esse propósito, eu, na verdade, estou usando ele como uma ferramenta para que eu mesma me sintonize na minha própria frequência, que vai estar harmonizada com a frequência daquele cristal, sabe? Uhum. Eu acho que assim, a gente tem algumas pessoas que sempre seguem as lives e me perguntam, eu acho que a gente está num movimento agora muito de olhar para si devido à pandemia, devido a tudo que está acontecendo. Sim, E muito nesse momento de olhar para si, as pessoas estão começando a entender o que o eu delas está buscando, o que o eu delas está precisando. Se é de mais energia, de menos energia, se é de calma, se é de tranquilidade, de relaxamento. E aí, uma coisa que eu quero pontuar com você, eu quero que você me complemente, que eu acho que é importante a gente dizer, quando a gente fala do aspecto vibracional, e aí, a grosso modo, é uma coisa assim que eu vou traduzir um pouco para quem não entende muito, quem é meio leigo, é como se sim, fosse homeopatia, florais de Bach. A grosso modo, é praticamente a mesma coisa. Só que o que as pessoas não olham muito é que toda a pedra natural tem um frequencial que se alinha com as nossas frequências. Então, da sim, mesma forma que a homeopatia passa o remédio homeopático para você, o floral passa o floral para você, você pode também ter determinadas pedras, determinados cristais e gemas, em joias sim, ou a pedra bruta, que tragam sim, esse alinhamento para você, né, Giovana? Eu acho que é importante a sim, gente dizer para o público final que gosta também. Eu estou aqui com a Rita, tem o Paulo, meu amigo, Fernanda Calfala de Nova York, todo mundo que gosta de energias, o Jeová também, que é legal a gente falar isso, porque assim, aí você começa também a escolher joias e escolher os designers, escolher, às vezes, até os artesãos, porque você sabe que a energia da pessoa está ali naquela foto, né? Você sim, também tem essa ligação muito forte, né, Giovana? sim. Eu gosto de dar alguns exemplos para esclarecer Ah, isso, que eu acho super interessante, relacionado à joia, né? ah, Então, a energia da joia ou aquilo que ela vibra. Então, por exemplo, eu já comprei peças que eu achei lindo, sabe? Que eu achei, nossa, isso é minha cara, isso é lindo, esse cristal é maravilhoso, mas eu não consigo usar. Eu não consigo usar. Eu ponho no corpo, eu sinto uma coisa tipo, nossa, não sei, tem uma estranho. coisa esquisita, e eu tiro, sabe? Não, não dá. Ou eu fico um pouco, começa tipo, eu fico com uma sensação estranha que eu não sei o que é, sabe? Ou então, quando você comprou só pela beleza, ou de repente você vê alguma coisa, não é necessariamente o seu estilo, uma joia que tem um cristal específico, uma pedra, uma gema específica, mas aquilo te encanta tanto, aquele cristal parece que tá te chamando, que você acaba comprando e usando aquilo tanto, porque você sente uma coisa, uma conexão com aquela pedra, né? Então já aconteceu comigo as duas coisas. E tem uma coisa que a gente não presta muita atenção. Então, primeiro, joias com cristal. Os cristais, eles são catalisadores, transmissores e âncoras também de energia, né? Conforme a gente vai usando os cristais e os metais também, conforme a gente vai usando,
eles vão se densificando. Então, quer dizer, todas aquelas informações que são quantum de Absorvida. luz são passadas pelo cristal e ele vai se densificando, aquelas informações vão ficando contidas. Se você usa muito uma joia com um cristal e não tem o cuidado de limpar ou não tem o cuidado de reenergizar aquele cristal, ele fica cheio de energias desalinhadas, por exemplo, e ele fica saturado. Então, em Sim. vez dele estar emitindo as frequências harmônicas dele, ele está tão saturado de energia que ele não consegue mais fazer o trabalho dele, né? Então, é super, super, super importante a gente ter esse cuidado com as nossas joias, de sempre limpar e energizar para que elas possam estar na potência delas e vibrando e emanando, e observar essa coisa de entender que tem um tanto que não se limpa. Por quê? Porque existe uma memória ancestral. Os cristais, eles estão há bilhões de anos aqui na Terra sendo formados em camadas super dentro da Terra. Então, eles viram toda a formação do planeta, todas as civilizações que passaram, as moléculas estavam presentes aqui. Então, eles são uma biblioteca dos registros de tudo que aconteceu aqui na Terra, né? Então, quando a gente entra em contato com um cristal, e ele guarda, ele é um guardião de todas essas memórias, a forma com que ele é retirado da terra, quem tirou, como cuidou, qual foi o propósito, como ele foi lapidado, e tudo que ele passou até chegar na sua mão, também conta a história dessa pedra. Tá. E isso não se apaga, né? Porque isso é parte da trajetória dele. Então, o que será que o lapidador estava pensando ou sentindo a hora que ele estava lapidando? Qual foi o propósito dessa lapidação? Né? Quem foi? Uhum. Teve trabalho escravo envolvido, sabe? A pessoa que estava executando essa peça, o designer dessa peça ou o ourives, qual foi o propósito? Né? Ele fez essa joia com qual intenção? Intenção é uma coisa e propósito é uma coisa muito forte, porque a gente está laçando um, uma direção para aquilo, sabe? Então, Uhum. se a pessoa, por exemplo, naquele momento que ela estava fazendo, ela estava com um propósito que não tem a ver com o meu, com a minha vibração, eu não vou conseguir usar aquilo, sabe? Então, eu acho que esses cuidados de observar isso, sabe? De sentir o que esse cristal está querendo contar para mim, é uma parte super, super, super importante na hora de você escolher uma joia para você. Tipo, você se conectar, sentir se aquilo tá trazendo a harmonia que você busca e não só esteticamente, sabe? E os É. metais também, quem trabalha com joia vai saber isso. Então, por exemplo, se você pega um fio de prata, né? Se esse, ou uma chapa de prata, se você recose ela demais, em algum momento ela cria bolha, não importa que você lixe, todas as vezes que você botar fogo, ela vai tender a fazer bolha. Ou se você puxa demais sem recoser, ela vai levantar fiapinho. Mesmo que você lixe, aquela vai ser uma peça que sempre vai ter tendência a levantar fiapinho. Então, quer dizer, tem memória. É um Não, condutor, e né? reflete. Essa semana eu estava assistindo, porque a gente tem a Vitinza Ouro, a feira de joalheria e alta joalheria, né? Eu estava assistindo alguns vídeos de como eles têm amor por isso lá, é uma coisa artesanal, secular na Itália, as mulheres joalheiras do mundo, enfim. E como eles tiveram a história do Covid, que eles ficaram muito, muito prejudicados, teve muita morte lá na Itália. Então, eles estavam Sim, dando todo um incentivo para eles voltarem de novo, para as bancas, para a produção, as grandes marcas estão incentivando. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu presenciei aqui no Brasil também, foi que a Lucia Silvestre, que é a diretora criativa da Bulgari, entrou, nunca tinha mostrado isso, ela entrou nas bancadas dos Orives da Bulgari lá na Itália, todos eles escutando jazz, escutando música, feliz da vida de fazer aham, aquele trabalho. Então, assim, a beleza, o amor que eles têm por aquele trabalho ali, feito artesanal, com a energia das mãos, porque a peça é feita à mão mesmo, passa, eu sim, acho que essa energia passa para quem vai ver a peça no final, quem vai adquirir. Isso a gente está falando assim, do pequenininho até o grande. sim, Essa história da pedra que você falou me chama muita atenção, porque a gente tem as pedras tratadas, né? E as sim. pedras tratadas,
quando eu pego uma joia na mão, eu sei que se a pedra é tratada ou não, ou se ela Sim, não é uma pedra real, se ela é uma resina, só de pegar pela energia. Mas é uma coisa sim, assim, que a gente vai com o tempo entendendo como escolher, como ser, dizem as designers, todas que estão me vendo aqui, a grande maioria, que é a pedra que escolhe o dono, ou a joia sim, que escolhe o dono. Então, sim. nesse processo, Giovana, eu queria que você me contasse um pouco da sua busca. Como você se encontrou nessa parte de criação? Porque as joias vibracionais da Vibrajoias, elas têm desenhos específicos da geometria sagrada. Eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa sua edição de coleção, que são peças em Sim, prata. E depois eu quero entrar um pouco nos metais, que eu acho interessante a gente falar também. claro, tá. Então, primeiro sobre as pedras, né? Eu dou uma super importância de da onde elas vêm, qual a origem, porque mãos esses cristais que eu escolhi para as minhas peças passaram, né? Então, todo esse cuidado é, de saber qual o caminho até chegar, né? Então, eu quis ter esse cuidado de escolher uma a uma, de uma pessoa específica, que eu sei que ele pega direto do minerador há muitos anos. O pai dele trabalhava com isso, é um negócio de família. Cada pedra é feita para mim, na minha medida, e chega, eu escolho uma a uma, sabe? Tem todo esse cuidado de passar por poucas mãos, sabe? Até E a chegar. cadeia, e a cadeia toda você está ajudando, toda a cadeia positiva, e também Sim, é uma coisa que todos estão trabalhando em prol do resultado final ali, que a gente tem que falar muito também da parte da cadeia da joia, né? Desde o pequenininho até o grande, sustenta famílias. Então, tem sim, várias etapas de envolvimento de profissionais, né, Giovana? Isso é importante a gente dizer. várias Como eles têm etapas. amor pelo trabalho, né, também. Sim, sim, é verdade. E, e o que aconteceu comigo, na verdade, da ideia da coleção? Antes eu fazia só peças sob encomenda e eu fazia tudo. Então, eu comprava, eu escolhia, eu desenhava, eu fazia a bancada e era, tipo, inviável. Eu cheguei num momento com uma lista de espera, sei lá, de 30, 40 pessoas e não Uhum. tinha, não dava mais, sabe? Eu falei, olha, não, tipo, não vai dar, é impossível, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tive a ideia de fazer a coleção por dois motivos. Primeiro, porque eu queria ter, porque às vezes as pessoas me pediam, você tem alguma coisa agora? E eu nunca tinha, sabe? Eu queria uma coisa especial, mas que fosse vibracional, que fosse especial, mas eu queria agora. Então eu não tinha. Então, para atender essa demanda. E segundo, também para ser mais acessível financeiramente, porque uma joia artesanal exclusiva tem um valor e uma joia de coleção tem um outro valor que é mais acessível, né? Então, quando eu pensei em lançar uma primeira coleção, para mim ficou desde sempre muito claro que meu tema seria geometria sagrada, porque como não começar por isso, sabe? Como não começar usando essas formas do princípio da criação, sabe? Então, eu peguei algumas dessas formas. Então, eu escolhi três formas principais, que é a flor da vida, o fruto da vida e a Mérkaba Uhum. para criar uma coleção baseada com esses princípios da geometria sagrada, com esse propósito de harmonização, de alinhamento, de integração, né? De integração de aspectos multidimensionais, de alinhamento com a própria essência, que a própria geometria sagrada já vibra nessa frequência, né? Então, comecei com essa ideia, misturando com cristais específicos, né? Cristais de quartzo, a maioria, eu tenho os outros, eu tenho também amazonita, sodalita, mas cristais específicos com propósito para fazer essa coleção, né? Então, a ideia foi essa, foi trazer essas peças para que tivessem essa qualidade vibracional e que tivessem disponíveis para venda direta. E também escolhi um lugar que é uma empresa familiar, onde são pessoas de verdade que trabalham. Então, todas as minhas peças são feitas na mão. É um processo de fundição super artesanal. Cada garrinha é soldada no fogo por uma pessoa de verdade, sabe? Então, é um Uhum. processo completamente artesanal. Eu queria que você mostrasse pra gente aí, agora ela deu uma. Ah, voltou. Eu queria que você mostrasse Voltei? pra Tá. gente. Eu queria que você mostrasse pra gente, se você tiver com algum deles aí, e me falasse um pouquinho de cada um dos símbolos, para as pessoas conhecerem também. Porque eu, como Tá. sou uma pessoa louca, eu tenho um livro aqui. Eu Já tenho tô. também. Pode ir?
do Antigo Segredo Flor da Vida, que esse livro explica bem bonitinho, ele é bem Ele é legal. maravilhoso. Mas eu queria que você mostrasse e falasse um pouquinho para as pessoas conhecerem o que é a geometria sagrada, assim, a grosso modo, para todo mundo entender. Depois, gente, vocês podem Claro. seguir o perfil do Vibrajoia. Lá tem muita informação, vocês vão ver as peças lindas. Mas mais para a gente dividir um pouquinho da Claro. informação para as pessoas entenderem. Tá. Então eu tenho algumas coisas que eu tô usando, na verdade. Então eu não tô na minha casa, eu não tenho muitas coisas, mas eu tenho as coisas que eu tô usando, eu tenho umas peças que eu tinha aqui comigo Tá, para vamos ver. mostrar. Então eu tenho, esse aqui tá na Amazonita, peraí. Eu tenho aqui a, Aqui, tá dando para ver? A Flor da sim, pode Vida cima para cima. Isso, aí. com ametista, né? Eu vou virar ao contrário. Ó, então aqui no fundo é a Flor da Vida e na Uhum. frente é um cristal de ametista, né? Que dá para ver, faz tipo uma lupa na frente com a peça. Isso é um colar? É um colar, né? É uma gargantilha da Flor da Vida. Que eu tenho com Tá. outros cristais também. Então, por exemplo, eu tenho esse meu, que eu uso muito, que é com a Amazonita, que a Flor da Vida some, mas ela tá aqui, sabe? Uhum. E tem brinco também, que eu até tô usando, da Flor da Vida. E anel, Uhum. também E o da anel. Flor da Vida. Que O é anel da lindo. Flor da Vida. A flor da vida é o que as pessoas, eu acho que mais conhecem, assim, Sim, em geral. Me conta um pouquinho da flor da vida como primeiro símbolo para a gente contar a história um pouco. tá bom. A Flor da Vida é um padrão geométrico que aparece, tem registros dele. O primeiro registro dele encontrado foi no Egito, no Osirion, numa parede. E esse registro já tem mais de 10 mil anos, onde já existia esse símbolo da Flor da Vida. Depois disso, descobriu-se, né, através da ciência, que a Flor da Vida guarda muitos códigos dentro dela. Então, dentro Uhum. da Flor da Vida, existe um padrão matemático que é o mesmo padrão de toda a criação, de absolutamente tudo que existe na natureza obedece a esse padrão. Cada folha, cada flor que nasce, cada célula do nosso corpo, cada ser vivo, não existe nada que seja criado na natureza, no planeta, que não atenda a esse padrão harmônico da criação, né, da Flor da Vida. Dentro da Flor da Vida existem muitos outros códigos. Então, por exemplo, o fruto da vida, ele mora dentro da Flor da Vida, que é esse aqui. Muita gente pensa que essa é a flor, mas esse é o fruto. Peraí. Esse é o fruto. Na verdade, ele é como se fosse uma florzinha de dentro Do da desenho maior. flor, do desenho maior, tá vendo? Ele é tipo um ampliado. Uhum. Existe o cubo de Metatron, existem muitos padrões geométricos, forma cubo, forma muitas coisas. Formam os chakras, tem a árvore da vida da Cabala, tem muitos padrões que moram dentro da Flor da Vida. Que são derivados, né? Derivados da flor da vida. Derivados da Flor da Vida. Moram dentro, quis dizer, tipo, que estão escondidos, sabe? Que a gente não tá vendo, mas tá lá, sabe? Sim. E ela também ela é envolvida por um círculo, né, com dois traços em volta, que também é um símbolo de proteção, de contenção. Então, a Flor da Vida, quando a gente utiliza esse símbolo, a gente está alinhando as moléculas, os átomos, os elétrons, os íons, nesse padrão harmônico da criação. Quando eu me alinho com o padrão harmônico da criação, eu me alinho com a minha natureza espiritual natural. O que isso quer dizer? Quando eu fui formada, né, com a união do espermatozoide com o óvulo e as células começaram a se dividir, elas fazem primeiro o fruto da vida e depois a gente vira uma flor da vida. E Então, a gente vai aqueles vários círculos. A grosso modo, são aqueles vários círculos que a gente aprende na escola. O Sim, espermatozoide novo, ele vai brotando vários círculozinhos. É um pouco aquele start ali que aquele segue esse start. padrão geométrico que está em tudo, que nasce na natureza, né? Em todas as coisas, né? E esse clique, né, dessa primeira divisão que a gente começa, quando a gente começa a se formar, tem um quantum vibracional, que é a nossa essência, que é a vibração
da nossa alma, dessa célula luminosa formada, sabe? E É, isso é a minha natureza espiritual natural, isso é a minha essência, isso é a minha matriz divina, né? De tudo que eu posso ser, de um quantum infinito, do tanto é. que eu posso ser, Uma das né? coisas que eu sempre, uma das coisas que eu sempre explico, né, às vezes nas minhas aulas, para quem é mais próximo meu e sabe que eu estudo esse outro lado da joalheria, esse outro lado espiritual, a gente fala de Einstein, aí fala tudo é quântico, lá é ativação Sim, quântica, o médico quântico, as pessoas começaram a ler, o Deepak Chopra começou a falar disso, depois o Amit Goswami, que você deve conhecer, enfim, tem vários teólogos também que falam sobre a flor da vida, porque ela está presente também em diversas religiões, mas, assim, para quem é cético, o que eu brinco quando a pessoa às vezes vai falar comigo, ai, mas será que funciona? Como que é? Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter, a gente tem que entender o poder da intenção. O poder da intenção, sim, ele acontece em todas as coisas. Uma outra coisa que eu sempre brinco quando a pessoa vem, ai, mas será que funciona? Por que será que acredita nessas coisas? A gente brinca, às vezes a pessoa fica meio tentando entender. E aí é uma teoria que eu sempre falo, que eu acho que é legal a gente contextualizar, é o seguinte, se quando Einstein começou a estudar a teoria das cordas, chegou no momento que ele não tinha mais explicação por que uma energia ia do ponto A para o ponto B sem ter nada aqui. Ele não sim, tinha mais explicação científica para o negócio. Então, assim, sim, existe um fenômeno que acontece por uma energia que a gente não sabe de onde vem, e ela está aí. Então, quando a tá, gente começa a entender esse padrão de frequência, entender que existe chakra, entender que todos os elementos vivos influem na gente, a energia de um para o outro, a energia da pedra, da planta, da luz, a gente está brincando agora, por exemplo, a gente dá passe à distância. O pessoal que é sim, do Kardec dá passe à distância. A gente que é não tanto sim, também pode dar passe à distância, porque sim, você tem a intenção de mandar energia e a pessoa tem a intenção de receber. E a mesma sim, coisa, quando você recebe um amuleto, a gente brinca agora, tá todo mundo, ai, porque agora tá todo mundo fazendo joia de proteção, tá todo mundo fazendo joia com significado. Aí eu me pergunto, existe boa intenção em quem está fazendo e em quem está recebendo? Se tiver boa intenção, tem muita chance de funcionar. sim, concordo. Eu acho que tem, assim, para os que são mais racionais, existem muita pesquisa científica que pode explicar todas essas teorias. Então, tipo, Sim. pode ir pesquisar, você vai achar, sabe? É, mas eu acho que tem um tanto disso também, assim, que é experimentar, sabe? Ah, Permita-se sentir, sabe? É, sentir como isso funciona para você, sabe? Como eu falei lá no começo, o que me encanta na vida é exatamente isso. É essa fagulha de buscar o desconhecido, sabe? De olhar e falar assim, o que pode ser feito, sabe? O que pode vir desse lugar desconhecido de mais interessante, né? Onde eu posso encontrar mais de mim mesma. Sempre foi uma busca muito minha, assim, sabe? De como eu posso me alinhar mais, ou enxergar as partes de mim que eu ainda não tô vendo, sabe? Essa busca de autoconhecimento, mas num nível mais de eu quero olhar para isso, sabe? E eu sim, acho que basta como. estar aberta, né? Estar aberta Sim. aí. E eu acho que é isso que você falou. Eu acho que basta essa intenção, sabe? De vamos olhar para isso e sentir como que isso funciona, sabe? E o que eu estava falando antes, que eu estava falando da natureza espiritual natural, eu acho que tem essa coisa de a gente passa pela vida e a gente chega muitas vezes na vida adulta sem entender, sabe? Qual o meu Hum, propósito? O que eu tô fazendo aqui? De repente, sei lá, você chega com 40 anos, eu tô com 38 agora, né? Mas de repente você chega, sei lá, com 40 anos e fala: eu tenho um emprego que eu não gosto, eu tenho uma família que não tá alinhada comigo, eu tô perdida, não sei o que eu vou fazer. Tipo, qual é o meu propósito? Completamente perdido. E agora? Aonde tá isso, né? o que eu vou fazer, né? E aí O eu que eu acho que faço? isso o que eu faço. Eu acho que assim, tava todo mundo já meio quase pensando nisso devido às mudanças frequenciais, e aí a gente sabe, e não vamos entrar nisso, então a gente faz outra live, porque eu também adoro esses assuntos. Mas eu Tá. acho que assim, a pandemia
ela fez as pessoas pararem na marra. Sim, sim. E aí, esse despertar que está acontecendo agora é um despertar coletivo. Eu acho que quem já olhava para isso passou a olhar mais, quem nunca olhou passou a olhar. A Glaucia que passou aqui, obrigada, deu um depoimento super bonito falando que usava a flor da vida e não sabia por quê. Então, às vezes, talvez era o próprio espírito dela que precisava de um símbolo Sim. daquele para harmonizar algum aspecto. Mas eu acho que tem esse despertar de curiosidade, ele é uma fagulha para você começar a olhar para dentro de si. E aí, voltando na história da joia vibracional, a gente entender que você usar no seu corpo um elemento, no seu corpo junto com você, aí falando um pouco para o lado talvez de aura, existe essa frequência que chega até você, né, Giovana? Como que você tem o feedback das pessoas que usam as peças? E o que você pensa a respeito dessa parte de portar mesmo o símbolo e a energia dos cristais? Então, é muito legal. Então, é isso, sabe? Então, quando a gente usa esse símbolo, que é um símbolo harmônico, o nosso campo tende a se alinhar com esse padrão. Mas qual é esse padrão? Não é um padrão harmônico que está naquela planta, naquela pessoa ou no outro. Sou eu comigo mesma. A gente volta naquela coisa de a gente só se harmoniza com a gente mesmo. Lembra quando a gente estava falando das células se dividindo para fazer a flor da vida e daquela matriz? Esse é o seu padrão harmônico, é a sua matriz divina. A gente passa pela vida, milhares de coisas acontecem, a gente desvia do caminho, a sociedade nos impõe que a gente deve ser assim, que a gente tem que fazer o outro, o que a gente tem que falar baixo, tem que sentar de tal jeito, tem que se comportar de tal maneira. E a gente vai se moldando, a gente vai criando padrões para se defender, para sobreviver, para dar conta. A gente aprende que a gente não pode expressar as nossas emoções. Então a gente aprende que a gente tem que viver dentro de uma caixinha e se comportar de tal maneira. E isso não permite a manifestação da minha matriz, né? da minha essência divina aqui, se eu estou alinhado na caixinha. Então, esse símbolo, o que ele vai fazer? Ele vai me lembrar num padrão quântico, invisível, multidimensional, dessa matriz do que eu sou, do que eu sou na minha essência. E para que o meu campo se harmonize com o que eu tenho dentro de mim. Terra, né? Literalmente. Sim. Literalmente eu vim fazer nessa terra. Não é o que eu quero, necessariamente, sabe? É o que eu acho que eu quero, o que é importante para mim agora. Tipo, eu quero prosperidade. Vamos botar esse colar com citrino, porque eu quero ficar rica, sabe? Mas não é isso, sabe? A prosperidade, ela mora num outro lugar, sabe? A prosperidade, o citrino, por exemplo, é um cristal do plexo solar. O plexo solar, a energia do plexo solar é como eu mostro a minha luz para o mundo. Se você quer ser próspero, tem a ver com mostrar a sua luz para o mundo. Será que você está mostrando sua luz para o mundo? Será que você se permite ser inteiro, ser você mesmo? O seu coração está aberto o suficiente para você mostrar sua verdade, né? Então, essa é o que a prosperidade real do citrino nos chama. Não é isso, sabe? Não é tipo, põe um citrino na carteira para ganhar dinheiro. Ele vai te conduzir por outros caminhos que você acha que vai ser fácil. Tipo, eu vou chegar lá e eu vou ter sucesso na carreira. Tipo, não necessariamente. Pode ser uma revolução interna imensa para você chegar aonde você precisa, para então você poder fazer isso. Para você poder mostrar a sua luz para o mundo, sabe? Às vezes você precisa destruir o mundo onde você existe completamente. Tipo, jogar uma bomba atômica na sua vida para você então poder fazer isso e encontrar a sua prosperidade, sabe? Que está muito além da matéria. E aí vem a parte assim, que a pessoa pergunta, mas para que serve a pedra, né? A pedra não serve para enfeitar. Às vezes você vai em busca de uma pedra, de uma joia, e aí a gente está falando da pedra em si, não a pedra puríssima. Porque, gente, a energia vibracional da pedra é da pedrinha minúscula, pequenininha, bruta, que está rolada, jogada ali numa loja de pedra que você não dá nada, até o citrino mais puro do universo. Elas têm a energia vibracional idêntica, só que na aparência ela pode ser lapidada ou não lapidada. Mas eu acho que tem um bom, interessante dessa conversa toda. Eu quero agradecer a Isabela que está aqui, a Mó Joias que está elogiando a energia
da conversa. Eu pretendo trazer mais papos assim, porque eu acho que está todo mundo muito em busca de si mesmo e Sim, de mostrar para o mundo quem é. Então, eu acho que isso é um pouco um propósito que eu tenho dessas conversas todas. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo, que é assim, as pessoas estão tentando se encontrar e como as joias podem ajudá-las nesse sentido. E aí eu estou falando de joia, eu estou falando de ornamento, eu estou falando de pedra. Às vezes não é na joia. Às vezes é você ter uma pedra com você também. E sim, pode fazer muita diferença, né? E aí eu sim. queria que todo mundo que está assistindo aqui, a gente vai contar agora já rapidinho, que a gente tem uma surpresa, né, Giovana? Queria que você Sim, contasse para todo mundo que está assistindo, que a gente tem ainda mais uns 15 minutos, tem mais algumas tá. perguntas ainda, mas conta pra gente a surpresa que a gente combinou para quem está assistindo essa live. Tá, a gente combinou, quem estiver assistindo e comentar nas próximas 24 horas, né? Que vai ter 10% de desconto para escolher qualquer peça da Vibra. Tem uma hashtag, qual era a hashtag mesmo? A hashtag é VibraJoias eu vi a live. É. E quem comentar depois na live postada, né? Quando estiver no feed, vai ter, nas próximas 24 horas, 10% de desconto para comprar uma peça. E você perguntou um pouquinho lá atrás, eu gostaria de comentar sobre isso, sobre o feedback que eu recebo das pessoas que usam as Isso, joias. E é que é legal. muito legal. Então, aliás, inclusive, se tiver alguém aí que já comprou peça da Vibra e puder comentar, vai ser legal, porque eu recebo muito feedback, muito incrível, de muita coisa muito legal, sabe? De Uhum. coisas incríveis que aconteceram com a pessoa, de coisas incríveis que aconteceram com a joia, sabe? Enfim, eu sempre tenho feedbacks lindos das pessoas que sentem, sabe, quando a peça chega, sentem a energia, sentem uma diferença mesmo, sabe? Tipo, isso não é um acessório. Isso Sim. tem uma qualidade diferente aqui, sabe? Então, eu recebo sempre esse feedback das pessoas sentirem mesmo que tem uma coisa diferente, sabe? E o que você tinha perguntado que você queria que eu falasse mesmo? Eu esqueci. Que eu Não, voltei. a gente falou sobre os símbolos. Sim, Eu acho que tudo tem essa questão de você também ter a intenção de montar. E aí a Dilly Dix está montando também do carinho da caixinha, que eu acho que é uma coisa é, que é importante a gente dizer também, tem muitas designers seguindo a gente, que além de ter toda a boa intenção, a energia colocada no desenvolvimento da joia, esse carinho de atendimento ao cliente, do jeito que você envia a joia para ele, o feedback, se ele gostou, se ele não gostou. E aí tem uma coisa que é interessante também, nas joias vibracionais, nas joias de uso terapêutico, pensando na intenção da pedra, que é também, às vezes, a posição que a pessoa usa. Talvez no colar rola mais para você, ou sim. talvez usando esse anel na mão. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua pesquisa e, para completar, você me falasse rapidamente dos metais, porque isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que pouca gente sabe. Tá, tem assunto para umas 5 lives pra gente falar de Ei, ei, cristal, metal, ou muito mais, na verdade. Isso dá tipo dias de live. a gente está dando uma É, pincelada, gente. mega pincelada. Então, eu fui notando com o tempo também, tudo importa, sabe? Aquela coisa que a gente falou da forma, do design, tudo importa. Então, assim, a lapidação do cristal importa. Cada lapidação vai emitir a energia do cristal de uma forma diferente. Uhum, Essa forma de emissão funciona melhor ou mais alinhada, não melhor ou pior. Ela funciona mais alinhada em algumas partes do corpo, em alguns propósitos específicos, né? Então, isso uhum, também uma questão já, né? Então, por exemplo, vou falar rapidamente. As cabochon, né? Pedra lapidada é arredondada ou esfera. São pedras, são cristais que têm a tendência de emanar energia de forma mais harmoniosa para o campo. Então, elas fazem uma emanação esférica, então circular. Então, elas têm uma tendência expansiva, então, tem uma tendência de englobar o meu campo. Eu não gosto de usar a palavra proteção, porque eu acho proteção uma coisa meio dual, assim. Mas ela tem essa sim. coisa de alinhamento, sabe? De Uhum, emitir para todos os lados de forma harmônica. Os cristais de lapidação, por exemplo, diamante, eles têm ponta. Tudo que tem ponta cria uma seta. Tudo que cria uma seta forma um laser. Então, aquele cristal vai pontualmente para uma parte do corpo. Então, se é aqui, é para dentro, se é para fora, é para fora. Então, a lapidação já faz uma diferença enorme. E os metais, né?
Como eu falei, os metais têm memória e eles são condutores elétricos, né? Então, ter metais conduzindo, então o que ele vai acontecer? Ele forma um circuito aqui com esse cristal. Então, usar esse colar com o cristal na ponta, eu estou criando um circuito elétrico que está o tempo inteiro rodando. Os cristais de quartzo, eles têm essa coisa de precisão. Então, eles emanam energia de uma maneira harmônica e constante. Tanto que os relógios mais precisos são feitos com cristais de quartzo dentro, porque eles são alinhados com essa frequência. Então, usar um colar, ele vai estar o tempo inteiro conduzindo essa frequência do cristal no seu campo, né? Então, você vai estar o tempo inteiro se alinhando com essa frequência vibracional. E a prata, vou tentar resumir, falando rápido. A prata, ela tem uma energia lunar, feminina, do lado iluminado da lua, né? Que tem a ver com as nossas emoções, com o nosso feminino sagrado, com os nossos ciclos. O ouro tem uma energia solar, mais masculina, então tem a ver com presença, tem a ver com materialização, com energia mais yang. A prata oxidada, por exemplo, ela já muda de energia. Ela entra numa energia da Lilith, que é a lua negra. Então ela tem a ver com o feminino selvagem, com o que eu trago na minha essência do meu feminino sagrado, sabe? Com os aspectos aonde eu me alinho com a minha verdade. O cobre também tem uma energia mais feminina, mas é diferente, ele é mais venusiano. A prata está mais alinhada com a lua, com a energia lunar. O cobre está ligado mais com a energia de Vênus. Essas informações, Giovana, que você está dando, tem muita gente agradecendo aqui. Quantas informações ricas, gente. Obrigada. Essa é a intenção e o propósito da gente trazer esse conteúdo aqui. Giovana, tem alguma referência bibliográfica que você possa passar? Eu tenho esse livro que eu já mostrei, eu já postei, mas tem algum livro que as pessoas podem pesquisar para saber mais? Eu acho que até para entender. O livro das pedras que eu sempre indico, que eu vejo, é esse aqui que eu tenho, que ele é bem completão. Para mim, assim, no mercado nacional, fácil de comprar é esse. Mas essas informações que você deu do metal são muito ricas. Eu queria que você compartilhasse uma bibliografia, qualquer outra coisa, para as pessoas poderem pesquisar, porque elas já estão perguntando. Eu tenho certeza já estão perguntando. Tá. Olha, eu tenho uma biblioteca muito grande. Eu posso, inclusive, depois pensar numa forma de mandar por texto e a gente colocar um post sobre isso, se você achar interessante, ou a gente fazer uns stories sobre isso. Eu tenho uma biblioteca muito legal, mas sobre os metais, na verdade, é uma informação que veio através de mim, sabe? Não vim em nenhum lugar, foi meio da minha experiência mesmo de trabalhar com eles. E que eu falo no curso da Joia Vibracional, inclusive. Para quem se interessar, a gente ainda não tem online, mas pretendo que role. E no curso da Joia Vibracional eu falo sobre os metais, sobre os cristais e explico todas essas questões de forma mais mas eu profunda. Acho que quem se interessa por saber também sobre a história de metais, história de joalheria, tem muita informação disso nos livros de história, né? Sobre a história do Egito, sobre a história da Inglaterra. Tem até, se vocês pesquisarem na internet, gente, tem até assim, por que o bracelete é bracelete, por que o colar é colar. Então, eu acho que é uma questão de você pesquisar e trazer para o seu universo. O que a Giovana faz que é interessante, e que é aí que os designers, cada um, e você mesmo, na hora de escolher sua joia, pode fazer, é pesquisar na hora de fazer uma compra, né, Giovana? Porque aí vai de forma mais assertiva e tendo um atendimento. E a pessoa direciona para o case, para a marca e para o universo que embala aquela peça que ela está criando. Então, acho assim, gente, o vocês pesquisarem. Eu faço na minha biblioteca, porque eu também tenho um monte de coisa que eu estou sempre consultando. Eu acho que cada pessoa que compra joias, que gosta de joias, e a pessoa que faz joias, ela acaba contando com um repertório de informações que imprime na hora do atendimento, né, Giovana? Isso é importante dizer também. Sim. Que você, entre aspas, tem quase um diagnóstico da pessoa que vai fazer a joia ou vai comprar com você. Você acaba tendo esse atendimento mais personalizado. É importante a gente dizer da questão da pesquisa também, né? Porque aí te enriquece, né?
Na verdade, para chegar nesse lugar, não foi tipo uma coisa que eu falei, é isso e pronto, eu tô inventando. É uma coisa de muitos anos de experiência, de estudo, de estudar cristal, de estudar mineral há muito tempo, e de sentir no corpo e trabalhar com isso. Então, é uma formação mesmo, assim, não é uma coisa que cai, né, do céu, enfim. Tem E todo isso é um importante processo. dizer. É importante dizer também você procurar uma escola, né, uma linha de pensamento para você desenvolver. Os egípcios têm uma linha de pensamento, os astecas têm outra, os orixás, que é o meu caso, por exemplo, eu estudo pedras pela magia divina das 7 pedras sagradas, que é a linha do Rubi Uhum, Saraceni, que é a linha de Umbanda que eu estudo. Então tem uma sim, outra parte. Tem designers, tem marcas que estudam, por exemplo, a questão da cor da pedra, que entra um pouco para a sim, cromoterapia. Então, tem sim, diversas linhas, né? Eu acho que é importante a gente dizer que a pessoa, quando vai comprar, quando vai consultar uma marca, como você, ela busca um pouco de informação, mas você também está super disponível para orientar nessa compra, claro. para aprender, né? É um pouco como Claro, eu sim, brinco que sempre tem essa conversa. quando a história é mais rica, você recebe a joia e você espera chegar a sua encomenda até mais feliz de tanta informação que você Sim, tem na sua cabeça para sim, receber. Giovana, sim. agora, então você está preparando esse curso, vocês estão ainda em andamento, eu sei que já teve uma edição na SPMix, que foi super bem, assim, sucedida, todo mundo gostou. Queria que você me Sim, contasse um pouco dos planos e me falasse um pouquinho mais do que vem por aí, para a gente também encerrar, que só em mais 8 minutos, mas a gente marca outra com calma. tá. Então, eu dei alguns cursos na SPMix, na verdade, da joia vibracional, foi muito legal. Teve pandemia, aconteceu um monte de coisa, e eu ainda não programei, ou não formatei para fazer uma versão online, mas estou com isso plantadinho, com essa semente, para Sim. querer transformar num curso online. É um curso de um dia inteiro, né? Começa de manhã, termina no final do dia, e eu passo toda essa informação sobre a importância do design no processo terapêutico, sobre investigação terapêutica, sobre os cristais, os metais, sobre as joias, e sobre o que é vibracional, o que é quântico, enfim, o que é campo, sobre os chakras, os cristais dos chakras, como escolher cada cristal, enfim. Eu falo sobre todas essas coisas no curso. É um curso básico, mas que traz muito conteúdo, muita informação para começar a entender mais desse universo, sabe? O meu foco foi mesmo quem não tem base nenhuma desse universo dos cristais e Claro. do vibracional, né? E a gente faz grids de cristal e coisas desse tipo no curso também. Então, estou programando, ainda não tem data, né? E eu tenho outros projetos surgindo agora. Eu estou com um projeto que eu vou lançar daqui a um tempo com meu parceiro, que é um projeto específico de trabalho com cristais e jornadas e joias. Vai ser uma coisa mais ampla, que já já a gente vai iniciar isso, que vão ter encontros e jornadas e cursos, coisas assim. E eu tenho também uma segunda coleção já desenhada, já pensada, mas estou esperando o momento certo para chegar nesse lugar para poder lançar essas peças também, né? Eu É, acho que é importante a gente dizer uma coisa que eu falo muito, tenho falado muito nesse tempo agora de pandemia, que é a gente acreditar no movimento slow. É melhor qualidade do que sim. quantidade. É uma Uhum, cadeia que demora um pouco mais, tem toda uma cura mesmo, a gente fala essa expressão, eu uso muito essa expressão às vezes, mas é uma cura, um cuidado de cada peça ser feita no tempo da peça, ajudando todo mundo que está envolvido. Tem esse processo de slow. A gente fala que existe slow fashion porque eu venho de moda, mas eu acho que existe slow na joalheria também, sim, principalmente por ela ser feita à mão, que é um processo sim. minucioso para sair com aquela energia interessante e agradar quem está esperando. Giovana, eu quero muito te agradecer. Eu Obrigada. adorei. Todo Adorei mundo também, que foi muito legal. Obrigada. eu acho que a gente tem muita coisa para trocar. Eu adoro Sim, também falar sobre esses assuntos. Também estou preparando os projetos novos, que depois eu compartilho mais com você. Mas eu acho que uma legal. coisa que eu aprendi nesse tempo, fazendo desde o desenvolvimento mediúnico, passando pela yoga, passando pelas mandalas de pedras e usando as ametistas desse tamanho, que é Uhum, a gente entender o tempo de maturação de cada coisa. O tempo de maturação de você encontrar com você, de você criar projetos novos, criar coleções novas. Eu acho que a gente está revendo esses ciclos, né?
criativos que todo mundo tem. Eu acho que é Sim, importante respeitar isso e ser cada um no seu fluxo de forma harmônica para a gente ter uma vida melhor em meio a tudo isso que está sim. acontecendo. Queria que você deixasse seu agradecimento final. Desde já, eu agradeço muito todo mundo que passou aqui. Obrigada, querida, pelo convite, me senti honrada, foi muito legal, adorei conversar, agradeço todo mundo que passou por aqui, que deixou um carinho, deixou um feedback aqui pra gente. E é isso, obrigada mesmo, foi muito legal. Gente, muito obrigada. Então, vocês que estão aqui falando com a gente, estão agradecendo a todo mundo escrevendo. Quem, por favor, gostou da live, marca no seu próprio perfil, se quiser. A gente vai fazer uma paradinha aqui para fazer uma foto neste momento. Pronto. Então, quem quiser, marca lá, Vibra Joias Ouvir a Live e entre em contato com a Giovana, que ela Sim, tem aí um desconto para quem quiser fazer as encomendas. E a gente está aberta para perguntas também, pode mandar no direct. Giovana, muito obrigada. combinado. Obrigada, querida, boa noite. Um Boa noite pra beijo todo mundo. também. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Gente, muito obrigada, Tati, que passou aqui, Luciano, Milene, Thaís Botelho, que acabou de entrar, Cláudia Fontoura, que passou, a Rita, a Fernanda Calfá, minha amiga lá de Nova York, muita gente legal, tô muito feliz, Isabela Moraes também. É um assunto que eu adoro, vocês sabem, a live vai ficar salva aqui, para vocês assistirem com calma depois, e amanhã tem mais. Amanhã eu recebo aqui o Maurício Cupo para me contar a história das pérolas da Júlia. Então, uma boa noite para vocês. Deixem aí no comentário o que vocês acharam e me mandem as sugestões de convidados que vocês querem ver por aqui. Um beijo.